Amados, hoje nós vamos estudar, a lição de número 5, capítulo 5, que tem como título, Sacramentos, Sinais e Selos da Graça de Deus. Bastante significativo, Hoje é ceia, e hoje nós vamos ter uma aula especificamente sobre os sacramentos, batismo e ceia. Espero que todos aqui sejam edificados e confrontados com o que será ensino, e assim venhamos colocar em prática essas verdades tão essenciais que dizem respeito aos sinais, ou selos, meios de graça que o Senhor nos deu para o nosso fortalecimento e assim nos distinguir deste mundo. Bem, meus irmãos, nós sabemos, logo no início do capítulo, o autor ele vai dizer que estes sacramentos que nós observamos, seja o batismo para a filiação ou ceia para o fortalecimento, distinção, esses dois sacramentos foram ordenados expressamente pelo nosso Senhor. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, os sacramentos ou os sinais santos que Deus nos deu, Ele nos deu como ordenança divina. E como nós vimos no domingo passado, uma das coisas que nos distingue do mundo é a administração fiel dos sacramentos. Pois isso é uma das marcas da igreja, a administração fiel dos sacramentos. Isso, meus irmãos, talvez para algumas pessoas seja simples de ser ouvido, acatado, mas quando nós passamos a conhecer com mais profundidade esses elementos carísticos, nós vemos que muitos ministros, muitas pessoas observam não como uma instituição divina ou como orientação bíblica, mas simplesmente observam esses rituais ao seu bel prazer. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, qualquer pessoa pode chegar lá e ser batizado. Qualquer pessoa, independente da denominação, independente da fé assumida, pode participar da ceia. Se toda a igreja ali está ceando e porventura alguém quer cear, essas pessoas têm a liberdade de cearem com aquela comunidade. Só que, como falou o nosso irmão Wellington, a princípio, só que esses elementos, esses sacramentos ordenados pelo nosso Senhor, é para o seu povo, não é para qualquer pessoa. É para o seu povo. E no livro, o autor ele traz uma questão histórica bastante interessante. É claro, respeitando o seu contexto histórico, a sua vivência naquele século específico. Amados, no século XVII, não somente no XVII, mas no século XVI também já tinha isso, mas do século XVII até o XIX, a Igreja Presbiteriana Escocesa, principalmente no século XVII, ela oferecia um documento eclesiástico, mostrando assim que aquela pessoa é conhecida pelos oficiais, é membro de uma igreja genuína, portanto um cristão professo, e aquele documento permitia que aquela pessoa ceasse. Ou seja, todas as pessoas que não tivessem esse documento não poderiam cear. Por quê? Porque os oficiais entendiam que aquela pessoa ela não deu sinais verdadeiros de uma fé cristã. Isso para nós hoje é um absurdo, porque nós vivemos uma falsa liberdade. Poucas pessoas conhecem de fato o que é liberdade. E quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou para vivermos essa liberdade nele, essa liberdade não nos dá vazão para vivermos como queremos, fazermos o que queremos, quando acharmos bem melhor. Isso não é liberdade. A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade com limitações, com restrições. É uma liberdade para, não é uma liberdade de, no sentido de que eu digo que sou livre, eu digo que sou liberto, então eu posso fazer qualquer coisa. Isso não é liberdade. Esse significado é o que a maioria das pessoas hoje vivenciam. A liberdade com que Cristo nos libertou e nos chamou para vivermos essa liberdade é uma liberdade para vivermos o seu evangelho. E o seu evangelho tem orientações, tem restrições,
tem delimitações. Então, como eu falei agora há pouco, esse contexto histórico do século XVII, para nós isso é estranho, mas para a igreja não era, porque eles estavam completamente interessados em solidificar a fé dos santos. Não dar vazão para uma pessoa participar da mesa sem qualquer princípio assumido, defendido e vivido. Então, quando nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas e vemos esses dois sacramentos sendo instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tanto em Mateus 28, 19 ao 20, vamos ler esse texto bíblico, que especificamente tem batismo, e 1 Coríntios 11, 23, agora já na aplicação à igreja, na contextualização de igreja organizada, para além do judaísmo, que também é muito importante notarmos. Em Mateus 28, 19 e 20, esse texto é bastante conhecido, Cristo ele diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do século. Eu sei que muitas pessoas pegam esse texto bíblico e aplicam as mais variadas situações adversas da vida. Cristo está conosco. Eu estou triste, mas Cristo está comigo. Eu estou sendo perseguido, mas Cristo está comigo. Só que, quando Jesus diz isso, ele fala isso num contexto de batismo. Eu estou com o meu povo. Aqueles que foram inseridos na comunidade cristã por meio do batismo, que significa confissão de pecado e arrependimento das transgressões. Uma vida sendo abandonada, abraçando assim uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Então Jesus diz, olha, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que essas pessoas guardem todo o meu ensino. É por isso que eu estarei convosco todos os dias, porque o batismo atesta a filiação, a recepção na comunidade cristã. Amados, sendo aqui bíblico, eu posso orar, encerrar a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem estar num contexto de batismo? Por exemplo, eu convido alguém aqui para orar, e essa pessoa ora dizendo, pois eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas podem orar dessa forma? Tem que ser no nome de Cristo. Tem que ser no nome de Cristo, porque essa fórmula trinitariana, ela está sendo qualificada para o batismo, e especificamente para o batismo. É por isso que quando Paulo saúda as igrejas a quem ele escreve, ou cumprimenta, encerrando o seu ensino, ele sempre faz isso na soma total das bênçãos divinas, né? Graça e paz, que Deus os abençoe e etc. Mas nunca encerrando um ensino, embora seja ensino bíblico, revelado, autoritativo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso são qualificativos para o batismo. Eu estou dando só esse adentro para que nós venhamos compreender o quanto é importante nós sermos bíblicos em tudo aquilo que nós formos fazer. Quando Cristo instituiu o batismo, como continuidade da circuncisão, veremos um pouco mais à frente, como continuidade da circuncisão, ele estava colocando para o seu povo um sinal, um selo, que faz com que eles entendam que agora eles estão em uma nova vida. Nesse sentido também são diferentes do mundo, são distintos do mundo, daí esses selos, esses sinais. Amados, quando se trata da ceia, não é diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, abra a sua Bíblia bem rápido para você acompanhar. Primeiro Coríntios 11, 23. Estamos
no momento de ensino das Escrituras Sagradas, então vamos, sermos ensináveis. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja o uso correto da ceia. E ao fazer isso, ele fala de uma tradição recebida, daí agora ele está compartilhando. O que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aí ele passa a considerar as grandes implicações da ceia do Senhor, o sacrifício expiatório de Cristo. Então vejam que tanto o batismo como a ceia têm instruções bíblicas para a administração fiel desses dois ritos. Com isso em mente, meus irmãos, nós podemos entender que são ordenanças divinas, batismo e ceia, e qualquer ausência desses elementos aqui descritos pelo Senhor Jesus Cristo, seja no batismo ou na ceia, o Senhor ele não se compromete com aquilo que não faz jus à sua palavra. É por isso que o batismo sendo usado de forma antibíblica ou sem instrução bíblica, da mesma forma a ceia, não são administrações fiéis desses sacramentos. Portanto, o Senhor ele não tem compromisso com aquilo que não parte da sua palavra. Daí, igrejas estarem observando esses ritos, por exemplo, a ceia, que é o ápice, digamos assim, da nossa comunhão com Deus como representação e uns com os outros, estarem em discórdia, divididos, vivendo um individualismo exacerbado. Da mesma forma, o batismo. Muitas pessoas são batizadas sem sequer compreender o que estão fazendo e o que significa aquilo. Quando Jesus ele disse assim, olha, ninguém se propõe a construir uma torre sem antes calcular os custos. Porque se alguém se propõe a construir uma torre sem considerar os custos, essa pessoa não vai conseguir terminar a construção proposta e as pessoas irão escarnecer dela, dada a sua insensatez, precipitação. Jesus ele estava falando a respeito do preço de segui-lo. Quem quer seguir a Cristo deve calcular o preço do que isso significa. É por isso, meus irmãos, que algumas pessoas que são batizadas hoje não têm qualquer comprometimento com as Escrituras Sagradas porque não foram orientadas devidamente. Não calcularam o preço do que é seguir a Cristo. Irmão Rosário. Talvez ela não compreenda como a irmã compreenda, mas aquilo ali que ela está presenciando, experienciando, marca a sua vida. É por isso que aí entra a representação dos pais. Porque o batismo, ele não é só para adultos. O batismo, como sinal e selo da aliança de Deus conosco, faz com que não somente adultos, mas também crianças sejam inseridos nesse contexto, porque o batismo, essa cerimônia, representa a aliança de Deus conosco. Ele não tem só uma aliança com adultos, ele também tem com as crianças, com a família. Daí, a necessidade dos pais, ao apresentar os seus filhos para o batismo, inclusive, se qualquer pai, num contexto de aliança, de igreja presbiteriana reformada, retardem em apresentar os seus filhos, esses pais devem ser orientados, advertidos, caso não queiram apresentar os seus filhos para o batismo, até excluídos do rol de membro da igreja, dado a importância desse sacramento. Então, o que é que acontece? Quando os pais apresentam os seus filhos para o batismo, eles fazem uma promessa de ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. Nós entraremos mais à frente a respeito das implicações da circuncisão e do batismo. Nós falaremos um pouco mais
à frente. Mas notem que os pais, quando apresentam os seus filhos para o batismo, eles fazem um compromisso não somente diante de Deus, mas também diante da igreja. Deixa eu só passar aqui para o irmão Maurício, aí depois eu passo para a irmã. Pronto. Porque a gente está, as perguntas antecipam, mas nós vamos tratar de tudo isso. Diga lá, minha irmã. De uma forma geral, mais relativa às outras igrejas, porque a nossa, a cobrança vem depois que você faz a pública profissão de fé, não é isso? Não. Não? Então explique aí. Por exemplo... Sim, porque essa cobrança vem para os pais quando a criança é bebê. Justamente. E para os adultos depois que eles fazem a pública profissão de fé. Justamente. Era isso que eu estava dizendo. Então, quando fala em batismo, a gente sempre pensa que é como das outras igrejas, quando a pessoa já se batiza na idade da razão. Quando aqui a idade da razão é a pública profissão de fé. É a pública profissão de fé. Não significa necessariamente 18 anos. Mas a nossa Constituição diz que até os 18 anos, a pessoa tem que fazer a sua pública profissão de fé. Se até os 18 ela não fizer a sua pública profissão de fé, ela automaticamente perde os direitos de membro não comungante. Porque ela já tem idade suficiente, mais do que suficiente, para dar sinais de uma fé verdadeira em Cristo. Se ela retarda isso, até os 18 anos, ela automaticamente é retirada da membresia da igreja, perdendo os direitos de membro não comungante. Mas vejam que isso não é tão ensinado na igreja. Por exemplo, após a pública profissão de fé, o filho, aquele que fez a pública profissão de fé, ele tem os direitos como membros e obrigações. No caso daquele que ainda não fez a pública profissão de fé, toda a responsabilidade recai sobre os pais. Os pais têm que ensinar, têm que instruir. Não, de qualquer forma ele já não ceia. Congregado, digamos assim, congregado. Mas a idade da razão, as escrituras entendem a profissão de fé como uma consequência daquele que entendeu a verdade do evangelho. Então tem crianças que com 9 anos entende o cristianismo perfeitamente, na sua idade, é claro. Então a nossa Constituição, ela limita, olha, até os 18 anos. Se até os 18 anos ela não fez a sua pública profissão de fé, ela perde todos os direitos de membro não comungante. Ela passa a ser uma pessoa congregada, até fazer a sua pública profissão de fé. Diga lá, irmão Maurício. Vai eu me meter de novo. Fica à vontade. Pastor, vamos supor que eu, com essa idade, chegue na igreja hoje. E agora, como é que eu fico? Mas assim, você não foi batizado? Eu vim lá do movimento católico, por exemplo. E de repente, cheguei aqui, fui convidado por alguém, me senti bem, gostei e resolvi ficar aqui. Como é que fica a minha situação? A sua situação é de congregado, é uma pessoa que está nos visitando, até ser instruído devidamente para ser batizado e ser recebido como membro. Essa batismo e pública profissão de fé, porque você já tem o entendimento. Mas só que o da Igreja Católica não é um batismo genuíno. Diz que não. Pronto. Porque aí a Igreja Batista já é uma igreja cristã. Mas a Católica Romana não é uma igreja verdadeira. Então o batismo dela não é válido. Assim como o das igrejas neopentecostais também não é válido. Se você vier para a presbiteriana, se for para outra igreja... Também não é válido. Toda igreja firmada nas Escrituras Sagradas não aceita o batismo da igreja Católica Romana nem da neopentecostal.
aceita da pentecostal, porque há verdades ali sendo anunciadas, embora seja uma igreja que esteja em erro doutrinário. Mas o batismo, por ter falado de Cristo como uma pessoa para a salvação, ter havido ali um ensino, ainda se aceita. Mas a Igreja Católica Romana e Neopentecostal não se aceita porque não houve instrução. Qualquer pessoa é batizado. Irmão Yuri, sim. Ela está com a mão cansada, diga lá. Pastor, o que configuraria um batismo válido para nós? Tipo, de quais igrejas... Porque assim, eu tenho uma dúvida porque eu fui batizado na Bola de Neve. E aí... E aí, tipo, era uma dúvida que eu tinha quando cheguei aqui. Quando eu cheguei, o antigo pastor disse que a gente não praticava rebatismo. Aí, isso me despertou uma dúvida aqui. Geralmente, como pastor, eu examino uma pessoa. Né? Por exemplo, essas igrejas emergentes, né, que é a Bola de Neve, Igreja da Lagoinha, embora tenha a nomenclatura batista, eu examino a pessoa. Eu pergunto a ela se ela entendeu o que significava o batismo. Se ela diz que ela entendeu, aí também eu não vou sondar o coração dela, porque eu não posso. Eu vou receber. Então, a igreja presbiteriana, ela não rebatiza quando ela entende que aquela pessoa passou por um batismo genuíno. Mas uma pessoa que não entendeu o que estava acontecendo no ato do batismo, a IPB deve orientar e rebatizar. Porque não é um rebatismo, é um batismo genuíno. Uma vez que não entendeu, justamente. Pastor, vou passar para o irmão Maurício, depois a irmã Lourdinha e a gente volta para cá. Pastor, eu gostaria agora que o senhor, para tirar todas essas dúvidas aqui, eu estou sentindo aí não que... dá só para hoje, não. Eu gostaria que o senhor trouxesse o seguinte: quais são as igrejas tradicionais? Porque é a partir dessas respostas que nós vamos saber se aceitamos ou não o batismo neopentecostal. Porque eu já tanto neo que a gente fica com dificuldade. Então eu gostaria que o senhor, não sei se o tempo seria agora ou se seria mais na frente, que o senhor trouxesse para nós aqui o seguinte: quais são as igrejas tradicionais? Essa sim, o batismo é o correto. Meu irmão, hoje em dia está muito difícil definir isso. Porque tem igrejas presbiterianas que hoje é neopentecostal. Se desviou há muito tempo. Não, eu não digo renovado, eu digo do Brasil mesmo. Entendeu? Tem IPBs, né? Inclusive eu não me recordo o nome dele, mas se eu recordasse eu não teria nenhum problema em falar. Até para que os irmãos, né, tenham um maior discernimento com ouvir determinados pastores ditos presbiterianos. Mas ele disse, não, lá na minha igreja, a igreja dele é enorme. Não, lá na minha igreja não tem mais doutrina, não. Na minha igreja não tem mais doutrina, não. Lá é culto de libertação. Então, veja que tem IPBs que já está indo para o neopentecostalismo. Eu vou, ainda estou na sua resposta. Vamos ver o que é um sacramento. Próximo slide. Os presbiterianos, como também muitos outros crentes de mentalidade sacramental, diriam que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça. Né? Diz a nossa confissão no seu capítulo 27, no parágrafo 1º. Em outras palavras, um sacramento ilustra ou sinaliza as promessas de Deus. Mas vejam que sacramentos são sinais e selos do pacto da graça. Uma igreja neopentecostal, seja universal, poder de Deus, apostólica, não sei de onde, isso aqui para ele pouco importa. Você se batiza, dizima, oferta, voto, mais voto, isso aí é que é o importante. Então, isso não é uma igreja verdadeira. Mas uma igreja, seja pentecostal, batista, ou presbiteriana, ou episcopal, anglicana, né?
ou a wesleyana, que é a arminiana, né, já para o pentecostalismo, eles entendem que o sacramento são sinais e selos do pacto da graça. Então, esse é o entendimento correto de entender tanto o batismo como ceia. São sinais e selo do pacto da graça. Se você chegar na Universal, não tem isso aqui não. Na Mundial do Poder de Deus, não tem isso aqui não. E algumas IPBs que já estão apostatando, porque uma IPB que vive o neopentecostalismo é uma igreja apóstata. Isso aqui também não importa não. O que é que eles querem? Eles querem muita gente. Porque aí o pastor tem o seu salário de 80 mil reais por mês, então ele lá vai estar preocupado com isso aqui, meu irmão. Entendeu? Porque o compromisso dele é outra coisa. Então, é difícil, mas, tomando como aspecto geral, as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, né? Porque nem toda igreja reformada é presbiteriana, mas toda igreja presbiteriana deve ser reformada. Ou seja, as igrejas confessionais, batistas e pentecostais que estão em erro doutrinário, mas são igrejas verdadeiras, que entendem que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, né, do pacto de Deus conosco. Então, embora a denominação seja diferente, pratica um batismo ou ceia verdadeira. Entendeu? Então, diga lá, irmã Luísa. A minha pergunta é... Vou passar para a irmã. O batismo da igreja presbiteriana, em muitas igrejas pentecostais não aceita, né? Uhum. Agora, por exemplo, quando eu vim para a presbiteriana, eu vim de uma igreja pentecostal, mas a igreja presbiteriana aceitou o meu batismo. Né? Eu não precisei ser rebatizada. Né? Porque aí, algumas igrejas pentecostais, né, e algumas igrejas batistas, não são todas, mas algumas igrejas batistas, para eles, já não é sinal, é a própria realidade. Eles se aproximam muito do entendimento católico romano do batismo e da ceia. Então, eles não aceitam o batismo presbiteriano, porque para eles já está saindo do sinal, do símbolo que aponta para uma realidade, para a própria realidade. É por isso que Paulo diz, olha, um só batismo, uma só fé. Então, um pastor, né, batista, geralmente são mais os batistas, que quer rebatizar um adulto, ele está saindo do símbolo e tomando já o batismo como água regeneradora, realidade. Ou, eu até, devido à teologia deles, eu até compreendo quando eles, olha, foi batizado quando você era criança, lá na presbiteriana, então é necessário ser rebatizado. Eu até compreendo por causa da teologia deles, que não aceita o batismo de crianças, que inclusive é do século XVI para cá. Porque até o século XVI, todas as igrejas batizavam as crianças. Mas diga lá, irmã Lourdes. Não, só voltando lá à pergunta de Rosário, é porque na Igreja Católica, o batismo infantil é para apagar a mancha do pecado original que eles chamam. Justamente, Eu lembro isso porque eu nasci na Igreja Católica, estudei no colégio católico minha vida inteira, fiz o catecismo a vida inteira. Eu toda a vida era o apagar da mancha do pecado original. E quando você fica adulto, do jeito que aqui a gente faz a pública profissão de fé, lá eles fazem a crisma. Quando você se crisma, você está confirmando que quer continuar sendo católico. Justamente, bem lembrado. Então, o batismo da Igreja Católica Romana regenera. Nós, é um símbolo, para nós é um símbolo. A água não regenera, quem regenera é o Espírito Santo. É por isso que Constantino, né, ele deixou para ser batizado já bem pertinho ali da morte, porque ele queria ser batizado e garantir a salvação. Porque vai que ele se batiza novo e peca, aí vive em pecado e não vai para o céu. Então ele deixou para ser batizado já no final ali da sua morte, né, para garantir, né, a entrada no reino dos céus. Amados, em João capítulo 2, versículo 11, nos diz que os sinais que Jesus fez em Caná da Galileia atestavam a sua divindade e senhorio. Da mesma forma, é os sacramentos, né?
O mesmo se dá com os sacramentos. Eles nos apontam aquele que é o salvador de nossas almas. Então, o sinal pelo sinal não significa muita coisa. Se nós pegarmos o sinal pelo sinal, o sinal aponta para Cristo. Então, quando Cristo transformou água em vinho, não foi para que todo mundo ali ficasse vislumbrado ali com o vinho em si, mas Ele que transformou a água em vinho. Então, todo milagre operado por Cristo Jesus apontou para a sua pessoa, para Ele próprio. Quando Ele chama Lázaro, né, para fora, vem Lázaro, né? Quando Ele chama Lázaro, fica bem claro. Ele orou ao Pai, dizendo, olha, eu bem sei que sempre tu me ouve, mas para que eles acreditem em ti, aí Jesus orou. Então, Jesus, ele tinha plena convicção de que o Pai iria respondê-lo, e não carecia de ele orar ao Pai, porque ele operava todos os milagres pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o habilitou a operar todos os milagres. Ele não usou da sua divindade, embora ele pudesse fazer isso, mas em submissão ao senhorio do Pai, pelo Espírito Santo, ele operou todos aqueles milagres. Mas todos os milagres apontavam para a sua pessoa e obra, sobretudo para o Deus Pai. Então, se nós, de repente, como algumas pessoas equivocadamente pensam, se nós pensarmos que, olha, a água tem que ser corrente, porque leva os pecados embora, Deus é amor, né? A água tem que, se for parada, não há batismo, meus irmãos. A água tem que ser corrente porque a água está levando os pecados embora, né? E tem que ser em imersão, porque quando você imerge, você está morrendo para o mundo e ao ser levantado, você está ressuscitando para Deus. Então as pessoas fazem do ato mais sobrenatural do que a ação do Espírito Santo em regenerar, em transformar. Eu me lembro que foi uma aclamação por parte da igreja, né, fervorosa pelo batismo que ia acontecer. Né, e eu já estava aguardando muito tempo, porque o pastor só queria batizar muita gente. Né, se fosse 1, 2, 3, ele não queria não, tinha que ser muita gente. Então eu já estava aguardando mais de 1 ano ser batizado. Aí, quando foi, né, no meu batismo, nas águas, ainda teve aquele negócio, né? Olha, é possível que você seja batizado no Espírito Santo também, né? Se você ter fé, né? Tem que estar todo mundo em jejum, aquele misticismo. A ação do Espírito Santo, da palavra, o símbolo que aponta para a realidade, isso aí em nenhum momento foi dito. Né? Aí, depois que eu fui batizado, toda aquela expectativa deu lugar à naturalidade, né? Inclusive o diácono, e aí, meu irmão, como é que você se sente? Do mesmo jeito de antes. Ou seja, foi enfatizado tanta emoção que eu fiquei, rapaz, né? E sem falar das pessoas que estavam sendo batizadas. Hein? Amados, os sacramentos são meios espirituais instituídos pelo próprio Deus para o nosso fortalecimento. Mas todos esses símbolos sinalizam as promessas de Deus, apontam para Cristo. Se o batismo ou a ceia não está apontando para Cristo, aquilo ali está perdendo o seu efeito. Eu louvo a Deus porque Deus me deu compreensão daquilo que eu estava fazendo no ato do meu batismo. E graças a Deus eu me lembro até hoje. Embora eu não tenha sido devidamente instruído, foi uma bênção de Deus para a minha vida. Diga lá, o próprio Jesus não foi batizado por imersão? Não foi ele não, no rio? Não foi batizado por imersão. Mas não foi no Rio Jordão? A Bíblia diz que ele foi Foi batizado no no Rio Rio Jordão, Jordão por imersão. Ele não. coisou isso A palavra grega... assim, né? Ele batizou assim. Eu disse, eu já fui batizada só molhando a cabeça na católica. Eu exigi ser batizada por imersão. Eu disse, eu quero ser batizada como Jesus foi. Sabe? Então, eu pensava que Jesus foi batizado por imersão no Rio. No Em Rio nenhum Jordão. momento das Escrituras diz que Jesus foi batizado por imersão. Em nenhum momento. Inclusive, a palavra grega para batismo pode significar imersão, oblação ou aspersão. E outra coisa,
há mais plausibilidade para a aspersão, o ato de derramar a água, do que a imersão. Por quê? Porque, meus irmãos, era um ritual que era feito todos os dias. A Bíblia diz que o orvalho caiu sobre Nabucodonosor quando ele estava louco. E a palavra grega ali é batismo. Não significa que ele foi imergido pela neblina, pelo chuvisco, né? pela aquele chuviscozinho do dia. Não significa. Então, a palavra batismo, embora algumas pessoas digam que não significa imersão, não é verdade. A palavra batismo pode significar imersão, aspersão ou oblação, efusão, que é você jogar a águazinha, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Embora a palavra seja abrangente, culturalmente, os judeus, eles não imergiam na água. Por exemplo, olha, lança sobre o sangue, né, do cordeiro sobre os umbrais da porta, ali é a aspersão. Ou seja, todos os ritos de lavagem, de purificação no Antigo Testamento, era por aspersão. Era por aspersão, ou oblação, né? Jogar o sangue nos umbrais da porta, ou passar o sangue nos umbrais da porta. O que eu estou querendo dizer é que havia uma prática cultural. Por que no Novo Testamento ia se mudar essa prática cultural? Se todo mundo faz aquilo daquele jeito, se mudasse, alguém ia achar estranho. E a Bíblia iria narrar isso, porque está rompendo com a cultura. Mas isso aí é longo. Mas, minha irmã, o problema é que as pessoas dizem que, olha, o batismo de Jesus foi por imersão, ele desceu às águas. Os 3.000 em Atos, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e que foram batizados. Meus irmãos, eles estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Então, se aquela multidão fosse imergido nas águas, que aquelas águas eram para consumo, aquilo ali seria um absurdo. Não daria para imergir 3.000 pessoas, tampouco permitir que aquela multidão de pessoas, de nacionalidades diferentes, descesse as águas, se banhasse nas águas que nós bebemos. Foram batizados. O apóstolo Pedro diz, olha, arrependam-se e sejam batizados recebendo o dom da vida. A referência ali não é só batismo no Espírito, mas também nas águas, já que o batismo das águas é necessário para ser inserido no contexto de aliança, de igreja. Então, dizer que aquelas pessoas não foram batizadas é forçar o texto a dizer algo que o texto não diz. Assim como muitas pessoas dizem que o batismo de Jesus foi por imersão. Inclusive, há um quadro no século II que retrata Jesus sendo batizado com as águas em seus tornozelos. Ou seja, uma pessoa que estava mais próximo da época de Jesus retrata Jesus sendo batizado de uma outra forma, não por imersão. Quanto mais nós que estamos no século XXI. E quando se trata de história, é muito importante ver as fontes que corroboram aquilo que nós estamos ensinando. Principalmente fontes que estão próximas do ocorrido. Então, concluindo, o batismo por aspersão é, sem sombra de dúvida, o batismo mais bíblico, mais plausível de ser confirmado biblicamente, né? Irmão Rafael. Quando eu entendo o batismo infantil sendo uma aliança entre os pais e Deus, dizendo que vai educar o filho nos caminhos de Deus até ele ter consciência para ele poder fazer a própria pública profissão de fé, não é isso? Sim. Então, o batismo de um adulto tem um significado diferente? Não tem. Em que sentido? Porque quando a criança é batizada, os pais estão representando-a. A fé deve ser a mesma. Com relação ao adulto, é porque agora ele já responde por si.
Então, sobre a criança, embora a fé seja a mesma, as exigências sejam as mesmas, os pais representam os filhos na competência de ensiná-los, até chegarem à idade da razão e poderem professar a sua fé. O adulto, ele já tem a oportunidade de batizar e professar a sua fé. Mas, essencialmente, a fé é a mesma, o sacramento é o mesmo. Então, qual vai ser... Não, então, tipo, a pessoa se converteu com 30 anos. Ele vai ter que se batizar e fazer a profissão de fé. E a profissão de fé, ao mesmo Aí, tempo. qual a diferença dos dois? É isso que eu não Batismo e profissão de fé. Porque o batismo em si já é uma profissão de fé quando é sendo praticado com o entendimento correto. Já é uma profissão de fé. Entretanto, é necessário ele verbalizar a sua profissão de fé. O batismo, ele está se submetendo a um ritual, mas é importante ele verbalizar a sua fé, porque não é só um comprometimento com Deus, é um comprometimento também com a comunidade. Então, e aí na presbiteriana ele só vai poder se batizar após fazer a classe, por exemplo, de catecúmenos, ou ele pode se batizar, fazer a classe e depois fazer a profissão de fé? Dado o contexto que nós vivenciamos de confusão doutrinária, né, e também como orienta a nossa Constituição, o ensino ele é imprescindível, ele é essencial. Então, nós, antes, por exemplo, o credo apostólico. O credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo apostólico já era um documento para identificar quem queria servir a Cristo e quem não. Naquela época, você dizer crer em Deus, no Filho, no Espírito Santo, aquilo ali significava a possibilidade de você ser perseguido, perder os seus bens, dada a perseguição que a igreja estava enfrentando. Então, somente dizer aquilo já era prova suficiente que você estava determinado em servir a Cristo. Hoje não. Hoje nós não estamos sofrendo perseguição. Né? Hoje nós presenciamos pessoas querendo ser cristãs, mas vendo uma vida completamente imoral. Então é necessário sim instruir a pessoa, né? Até para examiná-la também, saber das intenções do seu coração. Porque hoje em dia tem pessoas que entram dentro da igreja para dividir a igreja. Então, nós devemos ter todo o cuidado necessário para manter a igreja em paz, em harmonia. É claro que fazendo tudo isso não significa que não terá esses problemas, pode haver. Mas quando nós abrimos para todo mundo, os problemas são maiores. Por exemplo, eu conheço uma igreja lá de Fortaleza, né, uma denominação pentecostal, né, que tinha uma mulher lá, que se dizia crente, foi batizado, recebido como membro. Aquela mulher, ela caiu em adultério com um homem casado, e ela casada, e depois com outro homem casado. E a igreja, por meio dos seus líderes, não fez nada. Ou seja, era uma mulher que estava ali para destruir famílias. Não era uma mulher convertida genuinamente. E o que foi que a igreja fez? A recebeu. Eu não estou dizendo que a gente, olha, não vamos receber ninguém, vamos ser criteriosos demais, julgadores, não é isso. Mas você tem que instruir. Você tem que dizer que, olha, aqui nós somos pecadores, mas pecadores remidos, aqui é a comunidade dos santos. Então você entende o que é servir a Cristo? Você entende o que é participar desses sacramentos? Tem que haver instrução. Porque se a gente for receber todo mundo, pode ser que a gente esteja recebendo ímpios. Então, no caso do adulto, uma coisa, por exemplo, é filhos de pais cristãos que estão crescendo dentro da igreja e fazerem a sua pública profissão de fé. Não significa que são cristãos genuínos, mas uma coisa é essas pessoas, porque você já conhece, está convivendo, está acompanhando. Outra coisa é um adulto chegar e, de repente, se instalar ali e causar um grande dano à igreja. E acontece. Acontece. Né? A aula está sendo gravada? Tá? Então, não vou contar esse exemplo aqui, não. Então, amados,
O que eu estou querendo dizer é que as Escrituras é a regra normativa das nossas vidas. E nós temos que nos firmar nela. Se nós queremos ser fiéis ao Senhor e desfrutarmos de suas bênçãos, temos que ser fiéis à sua palavra. Isso não significa que, olha, nós nunca vamos errar. Somos passíveis de erro. Mas quanto mais observarmos as Escrituras Sagradas, mais teremos pessoas saudáveis, que querem glorificar a Cristo, que amam a sua palavra. Teremos pessoas no nosso meio que estão somando, edificando. Porque, meus irmãos, há muitas pessoas que se assemelham a Judas, né, que trocam Jesus por míseros 30 moedas de prata. 30 moedas, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque o sacramento, como nós vimos, né, é um selo, é um sinal que corrobora as promessas de Deus em nossas vidas. Ainda, a respeito do que é sacramento, no próximo slide nós temos o seguinte, aí nós entramos ainda mais nessa questão definidora. Quando pensamos sobre como funcionam os sacramentos, é importante fazer distinção entre a validade de um sacramento e a sua eficácia. Um sacramento é válido, ou seja, temos a garantia de um sacramento porque está baseado no mandamento e na promessa de Deus, contidos nas palavras de instituição. Mas um sacramento eficaz funciona, por assim dizer, porque o Espírito aplica Cristo e seus benefícios ao indivíduo que responde à promessa com fé. Olha a distinção que o autor nos traz, que é muito importante: validade e eficácia. Os sacramentos, quando são observados biblicamente, traz, pelo menos em termos de esperança, a eficácia desses sacramentos. Mas não significa que aqueles sacramentos necessariamente serão eficazes na pessoa que está sendo batizada ou publicando a sua fé. Porque, embora sejam valiosos, pois estão fundamentados nas Escrituras Sagradas, não significa de fato que aquela pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, como pastor, eu posso, na minha caminhada cristã, batizar muitas pessoas que um dia vão estar distante do Senhor, ou até mesmo morrer em pecado. Porque a validade dos sacramentos foi observada. Mas a eficácia dos sacramentos só quem garante é o Espírito Santo. Pois é Ele quem aplica Cristo e os benefícios dados por Cristo. Irmãos, isso aqui para nós não seja tão controvertido assim, porque nós estamos vendo outra realidade. Mas antigamente, principalmente nos primeiros séculos, a igreja se viu nesse dilema. Quem o bispo batizava estava salvo, porque o batismo regenerava. A Igreja Católica Romana tem esse entendimento porque a igreja ela passou por esses momentos. Mas isso se dava por causa das perseguições. Então, quem era batizado, de fato, realmente queria servir a Cristo, pois estava disposto a perder todos os seus bens, o direito à cidadania e ser agora um exilado, uma pessoa fugitiva do Estado. Então, muitos entendiam que não, o ministro que está sendo batizado pela água regeneradora do Espírito está presenciando pessoas ali de fato que são salvas. Quando a igreja se vê agora como uma igreja institucionalizada, ou seja, validada pelo império, a igreja não passou mais a vivenciar a eficácia dos sacramentos, mas apenas a validade. Por quê? Porque se o imperador era cristão, então toda a nação era cristã. Independente de servir a Cristo, de querer vivenciar as implicações de seguir a Cristo, ou seja, dar a sua vida pelo Evangelho, todo mundo estava sendo colocado como cristãos. Então, esse é um dos grandes problemas quando a igreja é estatal, né? Quando a igreja ela é a religião oficial do Estado. Muitas pessoas, sem serem salvas, sem serem regeneradas, são batizadas. É por isso que posteriormente começou a se pensar a respeito da validade e da eficácia. A validade de um sacramento, ela funciona
porque está fundamentado nas Escrituras Sagradas, mas isso não garante a sua eficácia. Quem garante a eficácia pela validade dos sacramentos sendo administrados fielmente é o Espírito Santo de Deus. Amados, então, vejam que batismo, ele é um ingresso no povo visível de Deus. Tanto crianças, filhos, como adultos. Em Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 9, quando Deus ele fala a Abraão, Deus diz assim, olha, eu vou lhe dar um sinal. A circuncisão, que é a remoção do prepúcio, da pele do prepúcio masculino, então essa circuncisão aqui, né, essa pequena operação, é um sinal de que eu estou com você, de eu estou em aliança com você. A mulher não participava disso, obviamente, mas o homem representava a mulher estava inserida nessa aliança, que o sinal no Antigo Testamento era a circuncisão, para o ingresso no povo visível de Deus. E a Páscoa, circuncisão, o rito de ingresso no povo, né, visível de Deus, e a Páscoa como a manutenção ou fortalecimento dessa fé depositada no Senhor. Esses dois ritos, esses dois sacramentos, eram distintivos para o povo do Senhor, demonstrando assim que o Senhor estava em aliança com eles. Em Atos 2, 28 e 29, o apóstolo faz referência a esses ritos. É claro que hoje nós entendemos agora como batismo, substituindo a circuncisão, e a ceia como substituindo a Páscoa. Mas vejam que o batismo é um ingresso no povo visível de Deus. O batismo genuinamente sendo administrado e compreendendo também a sua validade e eficácia. E como eu estou falando, a ceia é força para a jornada, né? O fortalecimento dessa fé no Senhor. Diga, minha irmã. Aqui no livro, na lição, fala que o recebimento da graça pode acontecer ou não no momento em que ocorre o batismo. Em alguns casos, pode ocorrer imediatamente, em outros, anos mais tarde, e em alguns pode nunca acontecer. Eu não entendi isso, eu queria que o senhor... Aí é aquilo que nós estamos falando, em termos de validade e eficácia. Algumas pessoas, né, que embora não tenham sua fé no Senhor ali solidificada, aquela fé para a salvação, estão naquele contexto de aliança e o Senhor ele é soberano. Aquela pessoa está passando por aquele ritual por Mesmo passar. sendo batizado. Não, no ato do batismo. Aí pode ser que o Senhor, pela sua soberania, salve aquela pessoa naquele rito sendo colocado diante dela. Porque a salvação pertence ao Senhor. Mas há pessoas que passaram pelo batismo, estão ceando, e possa ser que essas pessoas um dia se deparem com o Senhor e sejam condenados por toda a eternidade. Porque não foram regeneradas de fato. Mesmo sendo batizados. Porque a validade dos sacramentos não significa, embora tenha sido observado biblicamente pelo ministro fiel, não significa que houve ali a eficácia da aplicação do Espírito. Mas nós cremos em Deus e temos essa esperança de que todos aqueles que passam por um batismo administrado fielmente, pela uma ceia administrada fielmente, são salvos em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Entendeu? O nosso breve catecismo, na sua pergunta 96, diz assim: a ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. Veja a centralidade de Cristo, não só no batismo, mas também na ceia. E aqui é o que, meus irmãos? Pão e vinho. Não é suco de uva. No Catecismo Maior, na pergunta 169, diz assim: separem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações de graça e oração.
que tomassem e partissem o pão e dessem, tanto este como o vinho, aos comungantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e beber o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado em favor deles. A pessoa de Cristo, na ceia, é central, porque foi Ele quem nos salvou, e só Ele pode nos purificar de todo o pecado, e pelo seu Espírito há de nos santificar. E a ceia, sendo administrada fielmente, nos traz fortalecimento para a nossa jornada. É por isso que é tão importante nós, ao ceiarmos, fazermos isso olhando para o autor e consumador da nossa fé, através do pão e do vinho. Não suco de uva, pão e vinho. Inclusive, a nossa Constituição diz que os elementos devem ser colocados para o uso do povo do Senhor com a melhor qualidade possível. E compete aos presbíteros observarem isso. Amados, eu estou dizendo isso porque nós vivenciamos uma influência pentecostal muito grande dentro das igrejas. E algumas pessoas dizem, não, é proibido vinho, é proibido na ceia, que não sei o que, não sei o que, se eu tomar, eu que tive um passado de bebedeira, se eu tomar, possa ser que eu caia novamente. Se a pessoa está firmada em obras e não em Cristo, com relação à sua fé e Bíblia, ela já está se mostrando como uma pessoa caída, porque não entendeu a graça que nos fortalece e nos preserva. Não é nós deixando de fazer algo, observando algo, que vai garantir a nossa permanência na presença de Deus. Mas o Deus gracioso que nos fortalece para observarmos esses meios de graça para o nosso fortalecimento. Então, nós devemos entender que a Bíblia diz que é vinho. Não é suco de uva, é vinho. Inclusive, né, lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho, né, as pessoas disseram, olha, deixou o melhor vinho para o final, porque geralmente as pessoas entregam aquele vinho de pior qualidade, e depois que as pessoas estão embriagadas, provam o que é melhor. Mas aqui está... Sim, ao contrário, justamente. As pessoas pegam o vinho ruim, o melhor, depois que estão embriagadas, e começam a colocar o vinho ruim. E aqui foi o inverso, né? O melhor está para o final. Então, eu estou dizendo isso, meus irmãos, é porque é uma coisa a ser observada por nós, né? Alguém aqui é contra ser o vinho na ceia do Senhor? Diga lá, minha irmã. Com 9 anos ela vai poder tomar a ceia, ela já vai poder tomar o vinho na ceia? Minha irmã pode. Uma criança porque a quantidade de 8, 9 anos. A quantidade é insignificante, seja nesse ato ou quando parar em alguma blitz, a quantidade é insignificante. Era outra pergunta que eu ia fazer. No caso de uma blitz, que a gente hoje, né, quantidade mínima de se tomar o vinho, aí é parado numa blitz, como é que vai ser? Não, mas a quantidade é insignificante. Né? Ninguém vai ser multado por conta disso, não. E outra, nós estamos fazendo isso dentro de um contexto religioso. E nós não podemos ser discriminados por aquilo que nós fazemos em um contexto religioso. Nós estamos amparados. É por isso que religiões afro-americanas, né, matam animais e os movimentos ambientalistas não podem condenar aqueles movimentos, porque fizeram isso em um contexto religioso. Eu estou só trazendo essa comparação tosca para que os irmãos entendam que blitz não é justificativa para não termos vinho no culto, porque a quantidade é insignificante, mas o nosso corpo absorve com álcool, higienização de álcool. Né? E outra, com relação às crianças, né, nós estamos fazendo isso dentro de um contexto religioso e certamente os pais devem orientar os seus filhos. Que ali é um meio de graça. Entendeu? Outra dúvida sobre a ceia. Eu ouvi uma vez de um pastor que quando você vai ceiar, você tiver algum problema com o irmão, né? A gente sabe disso, a gente tem que ir até o irmão, né? Não pedir perdão e tal, e essa coisa toda.
E eu ouvi uma vez o pastor dizer assim, mesmo que você esteja com algum problema, você não quer ir lá no irmão, ou sair de casa brigada com o marido, aí não quer naquela hora ali fazer aquele pedido de perdão, tem problema não, você pede perdão a Deus, mas você deve ceiar. Você não deve deixar de ceiar porque você achou que pecou, achou que está em pecado, e vai deixar de ceiar por isso, não. Você vai pedir perdão a Deus, mesmo que as pessoas não saibam que você está pedindo perdão, mas vai pedir a Deus e vai fazer sua ceia, mesmo estando com aquele problema com aquela pessoa. Irmã, a orientação do Senhor Jesus Cristo é, olha, isso com relação à oferta. Se tu vai apresentar a tua oferta ao Senhor e se lembrou que tem algo com o teu irmão, deixa a tua oferta, vai se retratar com ele, depois tu vem e oferta. Se com relação à oferta isso é considerado, quanto mais a ceia. Né? Como cristãos, nós devemos sempre procurar a conciliação, porque ceia também significa isso. Deus nos perdoou dos nossos pecados. E nós devemos também perdoar a quem nos ofende, pedir perdão a quem nós ofendemos. E isso é um princípio bíblico. E nós não podemos abrir mão disso. Porque se nós abrirmos mão disso, vai chegar um momento, porque a nossa mente é assim, vai chegar num momento que nós vamos estar com discussões maiores, com problemas maiores, com conflitos maiores, e não vamos querer pedir perdão. Pelo contrário, vamos cear com aquela falsa ideia, não, Deus vai me perdoar. Então, a orientação é nós primeiro nos reconciliar para cear. Essa é a orientação. Quem foi mais que... Sim, minha irmã. Paz, irmão. Pastor, sobre essa questão de todos tomarem vinho, do pequeno ao grande, envolve também a questão cultural, porque naquela época da Bíblia, a tecnologia lá sobre fabricação de vinhos, fermentação de bebidas, era diferente de hoje. Lá todos poderiam tomar uma bebida fermentada, né? E o contexto de hoje, para as crianças tomarem vinho, ou, tipo assim, experimentarem ter essa experiência, é um pouco diferente. Tipo assim, existe esse pensamento polêmico, tipo assim, eu devo oferecer vinho à criança, que é uma bebida alcoólica, ou não, né? Tipo, trocar para suco de uva. Porque, tipo assim, existe o contexto cultural, o contexto bíblico e o contexto de hoje, o que as pessoas pensam hoje, né? E a perversão de hoje. O contexto cultural fortalece ainda mais nós cearmos com vinho hoje. Porque a ceia hoje é um pequeno cálice. A ceia antigamente era uma ceia, era um jantar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, há muitos aí que estão embriagados. Né? E o vinho de antigamente, ele criava uma possibilidade maior da pessoa se embriagar, porque não havia um controle de quantidade alcoólica. Hoje há. Então, hoje há vinhos que você tem toda a medição alcoólica dentro dele. Já tem na garrafa. Então, antigamente, a ceia era um banquete. E muitos cristãos se embriagavam. E não era com suco de uva, não, era vinho mesmo. Então, o nosso vinho hoje tem um teor alcoólico controlado, a não ser que você goste de vinho seco e etc., né? que é mais forte. Pelo menos o que os irmãos me presentearam uma vez era muito forte, eu nem gostei. Mas hoje a quantidade é pequena e são poucas as crianças que participam. As que participam já têm idade suficiente, já têm entendimento melhor, já têm entendimento suficiente para compreender que aquilo que estão fazendo é uma adoração ao Senhor, é um meio de graça. Não é como o mundo faz, que vai tomar para se embriagar, para se esquecer dos problemas e etc. O nosso contexto aqui é de adoração. Então, dizer que, olha, eu não vou dar bebida alcoólica à criança porque a criança, etc. Se ela professou a sua fé, ela tem idade suficiente, pois ela só pode professar a sua fé, devido a isso, ela tem idade suficiente para cear. E isso significa que ela já tem uma determinada capacidade de discernir o que é certo e o que é errado.
Então, o contexto histórico fortalece ainda mais, né? Nós cearmos com vinho. Alguém mais levantou a mão? Irmão Maurício. Pastor, eu participo desse banquete há algumas décadas com suco de uva e pão. Aqui na igreja, nós temos tomado suco de uva e, na verdade, se nós analisarmos direitinho, o pão hoje parece com a hóstia, ou com o pão do tempo de Jesus Cristo. Aquele pão fino que se quebrava, aquela coisa toda. Que é o então, sem fermento, né? Não é? Então, para mim é indiferente vinho ou suco ou água. Eu acho que o importante é o coração. Você toma a ceia, para mim o importante você participar desse banquete é o coração. Então, vinho ou suco, todos eles vêm da videira. Então, pastor, vamos continuar participando desse banquete. Então, se é indiferente para você, se fosse vinho, você não teria nenhum problema. Para mim é indiferente. Mas, eu compreendo, meu irmão, a sua colocação, eu entendo. Mas os elementos são importantes, sim. Porque nós estamos em um contexto onde a Bíblia diz que o batismo tem que ser com águas. Não diz a quantidade, mas tem que ser com água. Ninguém aqui vai querer ser batizado com suco. Ninguém aqui vai querer ser batizado com suco. A Bíblia também diz que a ceia é com vinho. É com vinho. Então, assim, é aquilo que Jesus fala. Se você é infiel no pouco, sobre o muito também é. Por que que toda igreja reformada, toda igreja bíblica é vinho? Por que que algumas igrejas passaram a ser suco de uva? Por causa do contexto religioso pentecostal que influencia muito as igrejas, e geralmente as que têm suco de uva são aquelas igrejas que não estão tão preocupadas assim em serem bíblicas em tudo. Porque se nós abrimos mão daquilo que é simples, né, daquilo que é tão que não é tão custoso observar, que dirá outras coisas. Né? Alguém mais levantou a mão, eu não vi. Tem várias pessoas levantando a mão. Pastor, é o seguinte, é porque vai ser 2 aulas. Não é porque eu seja a favor ou contra, né? Porque quando o senhor coloca aí o uso do vinho, é bíblico, né? A gente sabe disso. Mas eu não poderia ficar calada num momento desse, porque a minha vida inteira eu trabalhei com dependência química, né? E eu sei o que é uma pessoa que sofre dessa doença, né? Que o alcoolismo, ela é uma doença comprovada, né? A pessoa que é diabético não pode ingerir açúcar, a pessoa que é hipertensa não pode ingerir quantidade de sal em excesso, e o alcoolista não pode ingerir a bebida alcoólica, né? A gente sabe disso comprovadamente. E a gente sabe muito em trabalhos, né? Trabalhei em CAPES, sou amiga de Alcoólicos Anônimos há bastante tempo, e a gente vê os relatos, né? Quando as pessoas recaem, é porque acham que podem ingerir uma pequena quantidade de álcool. E uma vez o alcoolismo instalado no organismo, não pode ingerir quantidade nenhuma como prática social. A gente sabe disso, né? Tem que diferenciar. E eu queria só relatar aqui, né, essa questão, porque não é que um alcoolista, porque a gente sabe que tem o bebedor que não é alcoolista, bebe socialmente, mas tem aquele que é dependente mesmo, é uma doença instalada no organismo, e que não pode ingerir. Porque na hora que ingere, acende no organismo o desejo incontrolável, que é o que caracteriza o alcoolismo. Você não consegue controlar a sua quantidade de bebida alcoólica, acha que vai tomar só um dedo, e de um dedo passa para 5 dedos, para uma garrafa, e assim ele, eu compreendo, né, se acaba... Mas a irmã está falando de pessoas que não foram libertas em Cristo Jesus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já acompanhei
por anos pessoa com dependência química, né? Já acompanhei pessoas com problemas de alcoolismo no passado, inclusive, né? Inclusive eu já cuidei de uma igreja onde toda a igreja observava o suco de uva por causa de algumas pessoas. Eu cheguei para essas pessoas, ensinei, e teve uma pessoa que chorava, porque não queria tomar, porque ela tinha feito um voto com Deus. Essa pessoa fez um voto com Deus em nunca mais ingerir qualquer coisa. Aí eu expliquei para ela, acompanhei, e ela passou a tomar. Na primeira ceia, ela chorou. E hoje está tomando tranquilamente, graças a Deus. Porque é uma pessoa liberta. O problema é que falaram para ela de um evangelho de obras. Olha, você não pode mais fazer isso, porque se você fizer, você vai para o passado. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se a nossa mente foi transformada, se o nosso coração foi regenerado, se a nossa mente está cativa a Cristo, se nós fomos libertos de fato, minha irmã, não é um pouquinho de vinho na ceia como sacramento que vai me separar do amor de Deus. Se aquilo ali me afastar, é porque o meu coração já estava distante dele. Porque aqueles que são libertos em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que tem sérios problemas, não somente com álcool, não somente com drogas, ou com mulher, ou com a mentira, uma pessoa regenerada, ela vai lutar. Ela vai lutar para viver em santidade com o Senhor. Mas, amados, ainda tem algumas questões para a gente tratar a respeito da ceia. Vamos terminar no domingo que vem, onde eu vou entrar a respeito das controvérsias da ceia, né? A questão dos elementos. A posição católica romana, a posição luterana e a posição reformada. Mas vejam que, independente das circunstâncias, nós temos que seguir o que diz as Escrituras Sagradas. Porque se nós formos abrir mão, não por causa fulano de tal, não por causa disso, não por causa do contexto social, não por causa daquilo outro, se nós formos abrir mão dessas pequenas coisas, se nós somos infiéis no pouco, no muito também seremos. Então, vou só passar para a irmã Adriana, aí eu caminho para a conclusão. Pastor, inclusive, na pandemia, foi mudado a questão do pão para o biscoitinho, que já vem o cálice pronto, né? O cálice do suco. E ali não é pão sem fermento, não, ou é bolacha? Né? Que eu chamo biscoitinho, mas é pão. Quadradinho feito ali, igual um pãozinho. Tá. Todas as igrejas que eu conheço hoje adotou esse sistema por ser mais prático, pela questão do manuseio das coisas e tudo mais. Então, assim, como o senhor explicou aí, as coisas elas vão mudando e vão se adaptando e a gente vai perdendo as origens das coisas. Uhum. Inclusive, passou-se a fazer ceia online, né? O pessoal em casa tomando a ceia, fazendo a ceia. O que é extremamente antibíblico. Não existe ceia online. Online, então assim. Não existe. E aí as pessoas queriam, porque queriam todo mundo fazer a ceia online, né? Por exemplo, a irmã Doralice. E ceia só em contexto de culto. Então a irmã Doralice, né, tem um esposo com limitações, etc., e tem que estar com ele direto. Eu vou lá dar a ceia e eu não vou só. Eu levo pessoas comigo. Porque só eu e ela, né, não é culto. Tem que haver uma comunidade, tem que haver mais pessoas. Então nós fazemos lá um pequeno culto e eu ministro a ceia para ela. Agora, ceia online não existe, culto online não existe, mas enfim. Mas era isso mesmo que eu ia falar. Amados, nós encerramos essa aula no domingo que vem. Mas eu quero dizer para vocês